Olá! Olá! Bom dia para quem está aí no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. E se tiver alguém de outro lugar também, que não seja Brasil ou Portugal, conta aí. Estão conseguindo me ouvir bem? Me contem. O Instagram agora tá avisando as pessoas. Estão entrando. Olá, olá, boa tarde, bom dia. Ingrid, eu que estou muito feliz de poder estar aqui para passar isso para vocês, com uma convidada mais que especial. E feliz pela presença de vocês. Agora nós temos que aproveitar o máximo de tempo, né? Porque eu não sei o tempo que o Instagram nos dá, mas também não podemos tirar muito tempo da nossa convidada especial. Eu combinei com ela 50 minutos de live para não tirar muito tempo dela. Não sei se vocês já sabem, mas ela tá de férias. Eu acho que esse fim de semana ela tirou para férias. Então vamos lá? Olha, para quem não me conhece, porque tem muitas pessoas que entraram aqui depois da última live, eu sou a Tainara Marques, eu sou professora licenciada em Pedagogia no Brasil e abri esse perfil, professor auxiliar, para poder auxiliar professores que querem saber de assuntos, querem saber sobre docência e educação aqui em Portugal. Então, esse perfil é para isso, para poder auxiliar professores que têm esse interesse, tá bom? Eu não vou me delongar muito, porque eu quero chamar aqui a minha convidada especial. Para mim aqui, gente, eu convidei. Vamos ver se é assim que faz. Agora sim! Estamos aqui, minha filha. Estou aqui com duas queridas, duas portuguesitas aqui, ó, me acompanharem aqui. Ai, que linda! Escudeiras, tá aqui a Sara, ó, Oi, Sara! Seja bem-vinda! a Mariana, olha só. Oi, Mariana! Duas riquezas. Então, Que aqui, lindo! arruma meu cabelo. Ai, meu Deus. Que bom, que bom! Gi, seja bem-vinda! É um prazer enorme te conhecer e poder falar assim com você. Sou só fã. Eu tua, ó, pô. Ah, tá! É uma alegria poder contribuir com um pouquinho, assim, que a gente sabe, né, Tainara? Dessa experiência nossa em terras lusitanas e a gente poder contribuir com essas nossas compatriotas, com as nossas amigas pedagogas e pedagogos e partilhar com elas a nossa experiência e dar um pouquinho de esperança, não é? Para elas, face a estrutura e assim, o balde de água fria que muitas vezes, não é? A gente recebe das pessoas Com certeza. nada ou pouco sabem, não é verdade? Então, É verdade. boas para que elas percebam que há uma luz no fim do túnel, não é verdade? Uhum. É Essa como eu sempre falo, é difícil, mas não é impossível. exatamente. Cada É um possível. É é, difícil, né? Às vezes a burocracia é muita, mas é possível. E tem que ser persistente. mas cada uma, não é o que eu sempre digo, cada um sabe o sacrifício que vale, não é? A nossa experiência vale o que vale para cada uma de nós e para cada uma que está aí a assistir, a ouvir a nossa live. E cabe cada uma decidir se está disposta a pagar o preço ou não. A minha história é a minha história, a tua história é a tua história, e cada Com um vai certeza. ter uma história, mas é possível, porque a estrutura, Sim, não é? Que sim, realizado. Agora cabe a cada uma de nós a correr atrás, não é? Força aí. sim, é isso mesmo. Então vamos lá. Gente, como eu disse, é um bate-papo. Eu tenho aqui várias perguntas para a Gi. Como nós falamos, não vamos falar sobre burocracias ou estruturas, né? Da documentação em si, nós queremos falar do nível escolar.
Então, eu recebi muitas perguntas durante a semana e eu separei, porque veio muitas perguntas sobre burocracia, sobre documentação. Então, eu fiz a separação para trazer mais as perguntas que têm a ver com o tema. E aí, primeiramente, eu queria que a Gi se apresentasse. Mas antes, Gi, é que é assim, eu tenho aqui uma tática, vamos aqui um código. Pega um código aí. Tá. Para eu não atrapalhar o seu raciocínio quando você estiver falando, eu trouxe aqui a minha Peppa. Tá com Ah, a minha Peppa ali. é, Aí, quando eu quiser falar, eu vou levantar a minha Peppa. Pode ser? Muito pedagoga, né? muito demais. Então, quando eu quiser falar, vou levantar a minha Peppa. No ar, pé para o ar. Peppa no ar. É, quando ele fala assim, dedinho no ar, Peppa no ar. Para eu não atrapalhar o seu raciocínio, senão fica, né? Fica chato. Então, tá bom. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, né? A sua história, como você chegou aqui em Portugal, um pouquinho da sua formação. Uhum, tá, sim, senhora. Vamos lá, então. Pronto, eu sou a Gislene, para quem não me conhece, sou pedagoga, licenciada, pós-graduada em psicopedagogia, formanda agora numa estudante de uma pós-graduação de neuroeducação, e tô cá em Portugal já há 5 anos. A minha trajetória praticamente na educação infantil tá aí à beira de uns 15 ou 16 anos, mais ou menos, não é? Fui gestora de uma escola no Brasil também por 8 anos. Fiquei na gestão também do Colégio Semiar, cá em Portugal, durante 4 anos. E a minha experiência basicamente é essa, não é? Mesmo Muita experiência. Minas, né, com a base, com o alicerce da vida. E essa é minha praia, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo fazer, né? Então, cá em Portugal foi um desafio, né? Conhecer uma estrutura semelhante, porém diferente da nossa daí do Brasil. A começar, eu sei que a live não é essa, não é? Mas não é inevitável a gente dar assim da parte documental, da nossa licenciatura, da nossa graduação, tá bem? Eu sei que nós Com vamos certeza. ter perguntas sobre isso, e depois no final eu posso até deixar algumas coisas, algumas orientações para que me procurem depois, tá bem? Mas é inevitável, porque a estrutura, apesar da faixa etária ser a mesma, a estrutura é diferente. A licenciatura também é diferente, não é? E nós somos formadas em pedagogia, somos licenciadas para a educação da infância, as séries iniciais do Fundamental 1, que vai até o 5º ano, e a gestão pedagógica, não é? Coordenação de escola, diretor, enfim. Cá em Portugal é diferente. Cá em Portugal a nossa licenciatura não dá, porque aqui tem agora a atual, não é? Educação básica com os mestrados integrados em pré-escolar ou primeiro ciclo, né? Educação básica. Então, diz lá, vai perto. Não, mas se você tiver que terminar o raciocínio, pode terminar. Eu pergunto depois. Mas Pode, pode perguntar? Na verdade, não é bem uma pergunta, mas você pode me esclarecer melhor que isso. Uma pessoa fez uma pergunta na caixinha com relação a isso que você está falando, que é sobre. Peraí, que eu encontrei aqui. Ai, ixi, peraí, que eu perdi. Tá, mas enfim, é uma pergunta parecida. Sobre qual é o tipo de formação que o professor tem. Antes, me corrija se eu estiver errado. Antes, podia se formar, só se formava aqui em Portugal, para o ciclo 1 ou para a educação infantil, né? Ou seja, a educação de infância. Ou era professora ou era educadora. E aqui as duas não são professora, né? Mas hoje parece que pode-se fazer um mestrado com as duas formações, não é isso? Antes de Bolonha, não me lembro o ano exatamente quando teve o acordo de Bolonha, a licenciatura era educação de infância, né? Ou ensino básico, que era essa a diferença. Hoje não, é pós-Bolonha, educação básica,
é a base, e depois os mestrados integrados. Pode-se optar o pré-escolar, ou o primeiro ciclo, ou ambos. Vai depender da créditos que a pessoa escolhe e queira fazer, né? Só que o que acontece? O curso de pedagogia no Brasil não se encaixa nessa estrutura que tem cá em Portugal. Então, daí a dúvida não é se pode ou não atuar como educadora de infância ou do primeiro ciclo. Mas isso é para uma outra live, para uma outra história, esses pormenores. Mas hoje eu vou dizer que sim, que é possível sim, né? Então, a minha história é essa. Eu cá cheguei, comecei a trabalhar na escola, consegui, depois de um ano, reconhecer a minha habilitação profissional como educadora de infância. Já assumi logo a gestão da creche e do pré-escolar, não é? Onde eu trabalhava. E depois a minha experiência começou daí, do zero, cá em Portugal. Tive que adequar, ajustar tudo aquilo que eu sabia no Brasil em face, né, às coisas daqui. E assim foi. E cá estou já há 5 anos e gosto muito e acho bastante interessante e apoio quem queira, não é? Quem queira se aventurar também, se aventurar no bom sentido, obviamente, né, com o pé no chão, mas eu aventurar porque é uma cultura, apesar de semelhante muito com a nossa, que nós temos muito da nossa da cultura portuguesa na nossa herança, não é? Cultural, mas é diferente, não interessa, né? Então a gente tem que estar no outro país, a gente tem que se aculturar, aprender, Com certeza. não é? Quem tem a intenção de vir trabalhar, vai aprender gramática, vai aprender, Sim, aprende a falar corretamente, não é? Existe o português de Portugal, o português do Brasil, a gramática tem algumas diferenças, não é? Sim, e a gente tem que se aculturar. Eu não estou a dizer do sotaque, o sotaque nós nunca vamos perder, nós vamos sempre ser brasileiras. Mas se você quer trabalhar com educação da infância, quer trabalhar como educadora, aprende a falar, né, a concordância, o tempo verbal correto como é aqui, porque as crianças têm que aprender como é aqui. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo, não é? O nosso português Brasil. Isso não vai rolar, isso causa assim bastante estranheza e dificulta as coisas para toda a gente. sim. Inclusive, tiveram 2 perguntas a respeito disso. Vou até pular aqui algumas perguntas para chegar nela. Ó, gostaria de saber, em relação à linguagem, devido às diferenças entre português brasileiro e português de Portugal, se isso influencia na educação infantil. Claro que sim, claro que sim. Eu sempre vou falar aqui da minha experiência no meu trabalho, tá bem? Fique claro que eu não tenho experiência na rede pública ou em outra escola. É só mesmo esses 4 anos eu fiquei lá no meu trabalho e é ali que eu tenho. Então, toda a minha experiência eu vou falar face ali. Se alguém tiver outras experiências, né? Ou se tiver algum educador cá em Portugal que seja brasileiro e que queira partilhar, depois sempre é bem-vindo. Mas eu sempre vou falar da minha experiência. Então, lá no colégio é multicultural. Lá nós já tivemos chineses, tailandeses, mexicanos, americanos, enfim, e brasileiros, muitos brasileiros. Por falar nisso, olha, eu não estou em Braga hoje, né? Eu falei que eu ia fazer uma surpresa, mas... É verdade! Conta pra gente! Pois é, mas infelizmente o tempo não ajudou, tá muito ventoso e eu ia ficar sem áudio e não ia, vocês iam ouvir muito mal. Mas eu pretendi ir lá, né, à beira-mar, mostrar para vocês aquela maravilha, mas não foi possível. Eu tô na Figueira da Foz, a queridinha do meu coração, gente. Não conheço a Figueira da Foz, mas quero conhecer. Vale a pena. É muito bonito. Então, hoje a gente não está em Braga, né? Vim para cá, tô de férias, tirei aqui esse tempinho, tava na minha agenda já com a Tainara. Vim aqui curtir a minha família, os meus primos. A Sara e a Mariana, que estavam cá comigo, são minhas primas, filhas dos meus primos. Já é a 3ª e 4ª geração de primos. O meu avô, que era português, é que foi pro Brasil, né? E eu nasci lá. E agora estou cá e estou aqui a desfrutar desse miminho. Então você também é portuguesa. Sim, também. Então você tem as 2 nacionalidades, brasileira e portuguesa. Senhora. Né? Então, a minha experiência sendo, né, nessa área, num privado, num colégio privado, e com toda essa multiculturalidade, com todas essas nacionalidades, né, e muitos brasileiros, é lógico que as crianças vão sempre absorver
a cultura de um, de outro, num ambiente, não é? Porque até mesmo é interessante, é bom isso para as crianças, para não ter essas diferenças. Mas o educador de infância, se ele está em Portugal, ele tem que falar a gramática portuguesa, tem que aprender tempos verbais, a conjugação. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque, né, para mim, assim, escapa muitas vezes, mas pronto, também não tenho que ser perfeita, mas eu me policio para que eu fale corretamente, para não influenciar as crianças com o meu português do Brasil, meu português brasileiro. Eu vou estar sempre, né, e aprendo muito com eles. Por quê? Entre o convívio deles, por exemplo, cá em Portugal é papá, mamã, não é? E no Brasil é papai, mamãe. E eu já tive situações em que um dos pais comentou assim, numa brincadeira comigo, e disse: o final de semana inteiro eu só pensei em você, né, na Gi, tá? Só pensei na Gi, porque a menina só falava papai, papai. Eu falei: opa, pera lá, que não sou eu, não. São os amiguinhos da classe, né, da sala, da turma, que falam. Tem muitos brasileiros e eles choram, eles chamam a mamãe, chamam o papai. E é natural a outra criança ouvir e começar a reproduzir aquilo. Então já tem essa questão entre eles, entre as crianças, né, entre os miúdos, que vai acontecer. Já agora, o educador, se ele tá ali, ele tá trabalhando numa escola portuguesa, ele tem a obrigação de aprender e falar o português de Portugal. Esse é o meu entendimento e é assim que eu lido com a minha equipa, não é? Lidava com a minha equipa lá no colégio. Sempre essa orientação. Perfeitos nunca vamos ser, mas a gente tem que estar sempre, né, a buscar. Eu queria trabalhar numa escola, por exemplo, na Inglaterra e queria falar o nosso português, né? Ah, sim, com certeza. Qual é? Eu tenho essa é uma experiência dessa de falar. Quando eu vim, comecei a trabalhar nas escolas, olha o que eu percebi. Eu não conjugava o verbo direito. Eu não tinha, não sei se lá na região, eu sou de Goiânia, e eu acho que assim, por ser bem interior, a gente não, parece que os nativos não conjugam os verbos certinhos. Então, eu passei, meu ouvido passou a detectar isso, essa conjugação dos verbos que eles usam perfeitamente. Perfeitamente. Então, você passa a observar, né, a sua fala, como você fala. Então, é automático quase. Você vai mudando isso, às vezes sem querer, né? Às vezes tem que ser obrigado. É verdade. Olha, deixa eu só voltar aqui. A Naná Tomás, ela diz assim: meninas, deem dicas de como já podemos nos preparar para o português de Portugal. Eu diria para você ouvir vídeos. Exatamente, é o que eu faço. Eu, para além de estar inserida na comunidade, eu converso muito com as crianças. E com as crianças é mais fácil porque eles estão a aprender, não é, a falar. Eu estou numa faixa etária bem pequenininha, de creche, principalmente. Então, eles estão a aprender a falar e eu aprendo junto com eles. Né? Observo muito o que eles falam, eu ouço muitos vídeos, eu leio muito português de Portugal, livros, revistas em português de Portugal, eu vejo sites que tenham português de Portugal. E assim, por acaso, eu tenho boa memória fotográfica. Exatamente. Eu aprendo muito mais quando eu vejo aquela grafia, né? Tenho amigos também que me servem de corretor ortográfico. Tem alguns bocados que amam me corrigir, eu não acho ruim nem um pouquinho. Corrige, porque tem a questão, não é, dos pronomes átonos, né? Por exemplo, que vem antes do verbo, depois... É o C, E... Exatamente. Então, tem essa questão que, né, aqui vem depois do verbo, em algumas situações vem antes. Então, é ler muita coisa, ouvir que ajuda. E tá com o ouvido atento, né? Sim, e é interessante, desculpa, a Peppa não se manifestou. E é interessante que essa gramática não é diferente da nossa, é a mesma gramática. A questão é que nós não usamos. Nós não temos o uso dos pronomes átomos, né? Átomo. É a questão do te amo. É errado gramaticalmente. Né? É amo-te. 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 Início de frase. Mas olha, não é aula de português, porque eu nem sou professora de português. Nem eu! Mas eu dou aula de língua portuguesa. Então, aí. Pronto. Então vamos lá para uma pergunta que também surgiu bastante, muito legal. A educação infantil no Brasil é como a educação de infância em Portugal? A questão da estrutura, segmentos,
de faixa etária? É exatamente igual, não é? É dividido também, talvez mude assim de 3 para 4 anos, coisa assim, e a obrigatoriedade, que no Brasil, se eu não me engano, é a partir dos 4 anos que é obrigado, acho, não é? A estar já na educação. 3 anos, se eu não me engano, na Valência de creche, né? Eu Então, não tenho muita certeza. Gente, conta aí pra gente, no Brasil. eu penso que sim, mas é igual. Aqui a estrutura da creche é do 0 aos 36 meses, e depois o pré-escolar até dos 36, dos 3 anos até os 5, 6 anos, quando eles vão para o primeiro ano. Quando a obrigatoriedade passa a ser, então, não é? A partir dos 6. Que é o primeiro ciclo. Antes disso é opcional, é o encargo das famílias. Tem uma coisa bem legal, uma dica aqui, que depois, eu não sei se consegue digitar aí, eu acho que eu não consigo, porque eu sou uma pataca zero nessas coisas de internet. Eu também quase não consegui digitar o título, mas tudo bem, vamos lá. Falei que eu tento. Tem aqui o site da dge.mec.pt, onde tem lá as orientações curriculares para a educação pré-escolar. Vai ter Uhum. currículo, vai falar sobre o currículo, educação de infância, tem tudo, tudo, tudo que se alguém tiver curiosidade, é muita coisa mesmo. Tem o enquadramento das leis, não é? Da legislação, tem projetos, avaliação, intervenção precoce. É um site muito completo para quem quiser conhecer mais a estrutura da educação e principalmente da educação da infância cá em Portugal. Tá bem? Uhum. Uhum. Pronto, eu coloquei aqui no chat o e-mail para as Uhum. meninas anotar. Quem estiver anotando aí, gente, aponta tudo aí. Aponta tudo. Uhum. E, inclusive, você já respondeu uma pergunta que fizeram. O ensino é obrigatório a partir de quantos anos? Sim. A partir de 6, né? 6 anos Como no Brasil é o ensino obrigatório. Aqui em Portugal, as escolas públicas têm escolas, por exemplo, aqui eu trabalho, eles têm o pré-escolar público. Uhum. Me parece que em Portugal não tem, e bem, me corrija se você souber, claro, né? Porque eu não tenho muita certeza. Não tem, antes do pré-escolar, não tem instituições públicas, como creche. Públicas totalmente não. Tem semipúblicas que são as IPSS, que são creches coparticipadas pelo Estado. Tem essas situações. Mas eu li qualquer coisa, não sei direito, mas parece que eles estão a alargar essas ofertas agora da creche gratuita para toda a população. Mas depende muito do escalão. O escalão cá em Portugal é o quanto a pessoa ganha, o rendimento da mãe, da esposa e Uhum. do marido, é que vai determinar o desconto que ela tem. Infelizmente, muitas famílias pagam a totalidade da mensalidade porque não entra no escalão que o Estado coparticipa. Tem muito essa questão também. Inclusive, tem pouca oferta para essa idade de 3 anos e tem muitas pessoas na fila. As filas de espera são gigantescas, né? Principalmente para salas de 1, 2 anos, porque as mães aproveitam o máximo da licença, férias e o quanto ela pode ficar. E depois, quando as crianças estão com 1 ano e meio, aí que elas querem colocar né? Precisam da creche e aí não encontra vaga mesmo. É Sim. complicado. Sim. Aqui no Algarve, gente, eu tô no sul de Portugal. A Gi, Mora, nós estamos topo a topo. mora A mais. Gi tá bem no norte, agora não, mas ela mora em Braga, não é, Gi? Eu É. conheço Braga, eu já fui em Braga, porque eu morava no Porto. Ah, Então eu fui em Braga. A Gi tá lá no norte, ela só não tá no topo, mas tá um pouquinho abaixo, assim, mas bem no norte. E eu tô bem no sul, mas eu tô no topo do sul. Então, aqui no Algarve tem muito. As filas são gigantescas, porque nas cidades não tem mesmo. As escolas e creches são pouquíssimas. E os pré-escolares são das escolas básicas também, que são muito poucas, as filas são gigantescas. é verdade. É incrível. Então vamos lá. Gi, pela sua experiência, tem uma pergunta aqui. Tem limites de aluno por turma? E a professora tem auxiliar? Sim e sim.
Pronto. Auxiliar é sempre, né? Numa sala sempre vai ter um educador e uma auxiliar. E em questão ao limite de turma depende muito do metro quadrado, da licença que foi dado pela Segurança Social ou pelo Ministério da Educação. Então, aqui são duas valências. A creche é supervisionada pela Segurança Social e o pré-escolar é o Ministério da Educação, né? Então, responde-se para dois órgãos diferentes. E aí eles é que vão determinar o número de alunos de acordo com a estrutura física da creche, por exemplo. Uma sala que mede, sei lá, X por X, eles vão fazer o cálculo, né, de 1,5 m por criança ou 2 metros por criança, depende a legislação vigente agora. Então, acho que está 1,5 m. Vai caber, sei lá, 12 meninos. 12 meninos de 1 a 2 anos ou de 2 a 3. Então, a estrutura é dividida assim: o berçário, né, que vai de 0 a 12 meses ou até a aquisição da marcha. Depois, a sala de transição, que é a sala de de 1, 2 anos, sala de transição. Me perdi porque entrou uma chamada aqui, mas já saiu. Desistiram de falar. E me distraí, perdi. E depois, a sala de 2, 3 anos. Essa é a estrutura da creche. Tá? E depois vem a estrutura do pré-escolar, que é dos 3, 4 e 4, 5 até 6 incompletos. Tá? Então, sempre vai ter uma educadora e uma auxiliar na sala. Uma auxiliar. Olha, essa semana eu comecei numa escola nova e me surgiu uma dúvida que eu ainda nem consegui tirar. Então, eu não sei muito a respeito do assunto e me perguntam muito. Vamos ver se você consegue ajudar. Senão, também não tem problema, que a gente não tem que saber tudo, né? Claro. Tem alguma professora para crianças com autismo, com síndrome de Down, as crianças com algumas deficiências específicas? Desculpa, falhou, cortou, não consegui captar. Oi, tá ouvindo? Tô. Tem professor, por exemplo, na escola que eu comecei hoje tem uma sala específica para crianças com autismo, por exemplo, né? Que são as educações especiais. Nas escolas, tem alguma lei que tenha, os alunos ficam juntos com as outras crianças e tem professores, além dos auxiliares, para aquelas crianças? Então, a nível público, me parece, eu não tenho certeza, me parece que tem escolas que têm essa estrutura mais assim, pronta para meninos, tem professores especializados e tem turmas específicas. Outras nem por isso. Né? A nível privado, por exemplo, isso fica muito a critério e a estrutura da própria entidade, da própria instituição. Lá, por exemplo, no colégio, quando acontece de uma mãe querer inscrever a criança, eu deixo sempre à vontade. Eu apresento a escola, mostro para ela, não é? E mostro a capacidade que tem e pergunto, porque geralmente uma criança que tem alguma necessidade específica, ela vai mesmo para a creche, para o pré-escolar, para socializar. Então, ela vai socializar. Nós vamos olhar para ela e ver aquilo que ela é capaz de fazer, não o que ela não pode fazer. Porque o que ela não pode, a gente já sabe. E sempre essas crianças fazem terapias, fazem acompanhamento em outras instituições específicas para elas. Quando elas vão lá para mim, elas vão para socializar, ponto. Se elas estão lá para socializar, nós temos que integrar ela, não é, no meio e fazer com que ela puxe por ela naquilo que ela consegue fazer e seja estimulada. Então, isso é lá a nível privado e lá no colégio, onde eu trabalho. Agora, nos outros colégios eu não sei, mas já aconteceu sim, e eu tenho, acho que a liberdade de falar, mães que me procuraram e escolas privadas em Braga que não aceitaram a criança. Então, eu não sei dizer, não é? Mas no Brasil eu sei que é obrigatório, nós temos que aceitar, não é? Mas eu não sei te responder. Ok, não, tranquilo. Eu também tenho que pesquisar. Muitas pessoas me perguntam a respeito da educação especial, pessoas que têm especialização em educação especializada, né? Sim. E eu não sei responder, porque não é a minha área. Então, assim, não é a hora que eu estudo, né? Mas eu vou achar alguém que consiga nos ajudar. Olha, tem aqui uma pergunta. Como é a grade curricular na educação de infância?
Tem alguma grade curricular, como, por exemplo, no ciclo 1, né, do fundamental, tem ali como que nós chamamos? Tem também, nós Ai, nós temos a liberdade, como privados, né, de seguir essas orientações que o próprio Ministério da Educação coloca lá no site, né? Do currículo, das competências que se deve atingir, exatamente. Né? Então, tem tudo lá para a gente seguir. Agora, cada escola tem a sua estrutura, cada escola tem o teu currículo de acordo com a tua metodologia que vai ser trabalhada. ok, isso é legal. Mas tem sim, mas tem lá no Ministério, e é óbvio que todas as escolas seguem, não é, o currículo, porque depois essa criança pode ir para uma escola pública e ela tem que ter tido todas as competências ali, não é, adquiridas. Daquele currículo. Exato. Ok. Tem até um vídeo que eu fiz aí. Tem muitas pessoas perguntando sobre documentação, sobre. Deixa eu ver aqui, tem uma moça que perguntou aqui. Universidades, cursos, sobre reconhecimento. Pessoal, hoje nós não vamos responder sobre as burocracias em si, sobre documentação. Mas no Instagram da Gi tem muita informação. E aqui nesse Instagram tem muita informação. Se vocês olharem, eu já fiz algumas lives, alguns vídeos, destaques que estão contando a respeito do reconhecimento de nível, sobre docência na área da pedagogia, que atribui qualificação profissional, aqui não, né? Que nos dá docência. Então, assim, durante a semana também podemos ir respondendo essas perguntas. Sim, Tá depois bom? até podemos Pode falar. live para tratar disso. Isso! Porque Muito bem! Podemos marcar outra live específica para isso. tem muitas pessoas com muitas dúvidas, perguntam, muitas pessoas a perguntar a mesma coisa. E eu vou ser sincera, eu não tenho tempo para responder todas as perguntas como eu gostaria. Não é falta de vontade. Com certeza. Tempo. E depois, no final, eu tenho uma novidade aí que eu quero anunciar também, que eu acho que vai facilitar isso. Não deixa eu Tá esquecer. bom. Combinado. Não deixa, não deixa. Tá, tem uma pergunta aqui que fala assim: como funciona a rotina escolar? Alimentação, intervalo, soninho. Antes de você perguntar, eu só quero fazer uma observação aqui que quando cheguei em Portugal, eu trabalhei como auxiliar numa escola particular. E eu fiquei encantada com como as crianças obedeciam essa rotina. Eu fiquei encantada que dava a hora de dormir, elas já iam para a caminha que já estava pronta, coisa. Eu fiquei encantada de ver isso. Conta aí pra gente, Gi, como é que funciona essa rotina? É isso mesmo, né? Eles aprendem muito rápido, estão integrados, integram-se rapidamente. O período de adaptação é normal, dentro de uma normalidade, é 3, 4 dias, uma semana no máximo. Há casos específicos que demoram um bocado mais, depende de acordo, assim, do padrão familiar, não é? Que a gente sabe que tem essa dificuldade também, né? Quando os pais não estão tão preparados para uma adaptação escolar, a criança sente, né? E demora-se um pouco mais. Então, ó, fica aí pro papai e pra mamãe. Quando for pôr as crianças na escola e fazer adaptação, adapte-se junto, porque senão a criança sofre mais, não é? Verdade. Assim, de manhã eles chegam, a escola que eu trabalho, ela abre 8 menos um quarto e fecha 7 menos um quarto. Então, eles chegam até as 9 horas, é o período de acolhimento que as crianças chegam. Depois das 9 horas, cada um vai para tua sala com o teu grupo, com a tua educadora, tua auxiliar. Aí fazem os bons dias, cantam, brincam, aquela coisinha assim, né? Mais para o acolhimento deles. Depois eles vão fazer a parte pedagógica, as atividades, nessa linha, nessa estrutura assim da parte de atividades e trabalhinhos manuais, enfim. Depois, entre 11 e meio-dia e meia é o almoço. O almoço é a sopa, tcharam, sopa. Tcharam! Sopa! Sim, Portugal tem sopa. E tem sopa, o prato principal, a fruta, né? A aguinha e pronto. Usam as babetes, as babes, né? Para não sujar a roupinha. Depois disso, sobem. Eu digo sobem porque lá na minha estrutura eles sobem a rampa e vão à casa de banho.
né? Lá, fazem xixi, muda a fralda dos que precisam, lava os dentinhos, e caminha. Aí é o que a Tainara disse. Cada um vai para tua caminha direitinho. As caminhas já estão postas, eles dormem naquelas caminhas individuais que chamam catres, né? Cada um tem a sua e eles já vão, já descalço, tira o sapatinho, já deitam e ficam ali, né? Depois, 2h15, mais ou menos, as educadoras começam a despertá-los e abrem as janelas e eles vão, né? 2h30, a higiene, muda a fralda de quem precisa, faz xixi, aquela coisa, lava a mão e vai pro lanche. O lanche, basicamente, é um pão com manteiga, um pão com queijo, pão com fiambre, iogurte, doce. Estelitas também. E, Hoje é estelitas. Sabe o que são as estrelitas? Aquelas, sim, aquelas coisinhas. Ah, achava muito bonitinho. Hoje é estelitas. bolo, sumo, iogurte líquido, essas coisas. Leitinho, agora no inverno, outono, inverno, né? Umas coisinhas mais aconchegantes. Depois do lanche, eles voltam, né? Fazem higiene novamente e vão para brincadeira livre. Se dá para ir para o jardim, se o tempo tá bom, lá nós temos estrutura, vai para o jardim, vai para os brinquedos, aquela brincadeira boa, não é que eles vão brincar sozinhos e o educador também tá atento ali a ver o que é que eles precisam, porque nesse momento da brincadeira livre é que o educador tá a ver, não é? O que é que a criança precisa de uma intervenção, uma possível intervenção, quando eles brincam. E vai estimular a criatividade. Nós gostamos sempre de colocar eles para criar os próprios brinquedos, não entregar as coisas prontas, e assim vai. Depois, entre 5 horas, mais ou menos, 5h15, tem um outro lanchinho, um complemento para as crianças que ficam até quase 7 horas. E daí começa o horário de saída. Os pais começam a vir buscar entre 4 e 5 horas. E 6h30, 6h40 já foram todos embora. E no outro dia tudo de novo. Essa é a rotina. E eles acompanham a rotina, né? Muito, muito. E é engraçado que eu percebi quando eu cheguei. Gente, é incrível, mas cabe tudo na barriga deles. Cabe sopa, cabe almoço e cabe a fruta. Cabe a sobremesa. Tá. Eu ficava, gente, eu não consigo comer isso tudo. É claro que não é em grande quantidade, na quantidade que cabe na barriguinha deles. Mas, nossa, eu ficava assim, gente, eu não consigo comer esse tanto de coisa. E eles conseguem. Comem, e comem. E comem, comem. Nossos meninos brasileiros sentem um pouquinho de dificuldade com a sopa. Mas amigo, tudo vem de casa, porque tem assim uma questão aí mística que, né, já vem com essa coisa. Ai, não vai comer sopa. Ai, tem que comer sopa. Ai, não gosta de sopa. Então já vem com essa resistência e a criança acaba por criar isso e trazer para a escola. Mas se agir naturalmente, a criança entra na rotina, ele passa a comer sopa, experimenta e faz parte, não é? Dessa rotina dele. Super tranquilo, ó. Sim. Sim. Inclusive, hoje mesmo eu estava lendo depoimento de uma mãe que falou assim: ai, meu filho tá com muita dificuldade, veio do Brasil. Tá com muita dificuldade de tomar sopa na escola. Mas aqui em casa ninguém toma sopa. Pois. Então tá explicada a dificuldade dele. Tá. Gi, tem uma pergunta aqui muito interessante, legal. As crianças aprendem língua estrangeira na educação infantil? Depende da escola. Depende da escola. Na nossa lá, sim, temos aula de inglês, né, como parte da dinâmica. E também temos alguns projetos que recebemos algumas estagiárias, não é, pela Erasmus, programa Erasmus. Então, elas vêm tudo de fora e falam inglês. Então, eles convivem, né? E até mesmo por essas outras crianças que tem lá, o inglês ali é bastante utilizado. Sim, na escola também que eu trabalhava. E assim, aqui o inglês está muito na cultura portuguesa, né? Por mais que aqui fala-se português, mas as crianças ouvem muito inglês, os pais viajam com elas, então elas têm muito acesso ao inglês. Eu lembro quando eu trabalhava como auxiliar, às vezes eu ia perguntar para uma criança de 2, 3 anos, olha, como é que era o animal? Agora lembrei, não lembro agora, mas era um cão. Eu perguntava, olha, o que é isso? Como é o nome disso? É um dog? Não, não é um dog, é um cão. Dog em inglês. Ok. Frog. Aí eles falavam o sapo em inglês, às vezes misturava, porque em casa eles às vezes ouviam, ou vêm de outra nacionalidade, né? Que não fala a língua portuguesa, então aqui. Como é a relação entre a família e a escola?
Tem muita exigência de pais, reclamação. Olha, eu torno a dizer, isso depende muito da instituição, depende muito da gestão da escola. Eu gosto muito de ter uma gestão participativa, eu estou sempre, sempre pronta a ouvir, também sei falar que não quando eu não posso, e estou sempre ali em contato com os pais. Então, isso faz toda a diferença. Trazer a comunidade educativa para dentro da escola, isso tem a ver com a nossa metodologia de ensino também, que trabalhamos com a educação por princípios lá no colégio. Então, os pais têm que querer estar ali naquele lugar, não é? Nós somos Uhum, parceiros na educação dos filhos. Nós temos algo em comum. A partir do momento que os pais inscrevem as crianças, seus filhos lá conosco, lá no colégio, ele passa uma responsabilidade para nós. Isso significa uhum, ele foi, ele conheceu a escola, conheceu a estrutura, conheceu a metodologia, conheceu a equipa, gostou e fechou uma parceria conosco. A partir de então, nós caminhamos de mãos dadas, não é? Eles confiam uhum. em nós e nós confiamos nele. E assim segue, porque senão, se os pais ficam do lado de fora e a escola só dentro, a gente vai puxar cada um para um lado e o pior vai ser para a criança. Agora, quando Sim. fecha uma parceria, não é? Nós temos um bom relacionamento com as famílias e as coisas fluem naturalmente. Isso é lá na escola. Agora, em outras, eu não posso responder. Não sei como que funciona. Porque isso depende mesmo. Muitas perguntas dependem da instituição. E aqui em Portugal, eu já percebi, com relação às instituições educacionais, elas são muito livres. Elas É, são livres para. Tem ali um padrão pelo MEC, por exemplo, pela Direção Geral de Educação, mas as escolas são livres para escolher a metodologia, o currículo, como vai funcionar, como vai correr. Então, isso depende muito, até mesmo da direção, é de como que verdade a direção, né, trabalha com a escola. mesmo. Deixa eu ver aqui, tem aqui umas perguntas. Você sabe como que funciona? Qual, qual é a base salarial de uma pedagoga em Portugal? Sabe como funciona com relação ao salário? Ui. Aí é um bocado mais complicado. Também vai depender se é público, se é privado, vai depender dos anos de carreira que esse educador tem, não é? Eu sei que no público eles têm um plano de carreira diferente e isso vai anos a fio para chegar a ganhar 2.000 euros. Eu estava vendo esse, Uhum, né? Já num privado é diferente e vai desde o salário mínimo. Se eu não me engano, o piso salarial de um educador de infância começa nos 900 euros, mas nem toda escola privada começa por aí, começa mesmo do ordenado mínimo. Então vai sim. Vai depender do lugar, da escola, né? De quem depender está responsável. dos professores. Eles dizem lá que o salário inicial de um educador de infância são os 900 euros. Uhum. Deixa eu ver, tem mais aqui uma pergunta. Olha, essa pergunta é boa. Eu vou abrir sessão só para essa, porque aí eu vou abrir a sessão para essa, que é burocrática, porque aí você já começa a conclusão do nosso bate-papo e já aproveita e conta a sua novidade. Pode ser? Pode, pode, pode. Tá bom, eu vou perguntar aqui, eu vou ler aqui a pergunta da quais universidades? Quais universidades estão aceitando os diplomas de pedagogia para reconhecimento de nível? Ui, olha, que eu saiba, que eu saiba, Todas, pá. que eu saiba, a Universidade de Aveiro, e o valor está em torno de, acho que, 480 euros para fazer o reconhecimento de nível, e o Instituto Politécnico de Bragança, que está 180 euros, é uma diferença, né, bastante grande. Meu Então, Deus, preciso urgentemente do Instituto de sim, Bragança. acompanhado alguns casos, e aí vai a novidade, certo? Se alguém Ó, quiser o meu acompanhamento pessoal no processo, como eu faço com as minhas educadoras lá do colégio, vai ter que marcar um horário e depois a gente combina isso. Eu vou estar mais agora com o tempo mais disponível para isso, porque o que acontece? Hoje mandam assim, olha, um histórico, assim, um rol de perguntas, e eu, na pressa, no dia a dia, eu leio tudo aquilo, quando eu cheguei lá embaixo, já não lembro nem da primeira questão que a pessoa me colocou. E eu deixo para responder depois. E depois, nunca mais. Eu sou
era, nunca mais eu me lembro daquilo. E fica lá e pronto. As pessoas podem pensar até que falar, nossa, a Gi viu minha mensagem e nem deu importância. Mas não é, gente, eu não consigo. Então, surgiu essa oportunidade, eu comecei a fazer essa assessoria com algumas meninas e tem dado certo. Tenho acompanhado 3 casos já. Então, 2 deles reconheceram o nível pela Universidade de Aveiro. E uma delas, que é uma educadora lá do colégio, que eu tenho acompanhado de perto mesmo, fez pela Universidade do Politécnico de Bragança, tá bem? Então, Bragança deu certo? Deu. Porque é um preço tão bom, dá até medo. Exatamente. Não, não é. Mas deu certo sim. Agora, eu tenho lá o meu processo como base e depois as coisas estão a mudar e cada vez mais eles estão a colocar exigências novas. Por exemplo, a tal declaração do MEC, que o MEC escusa, não é minha responsabilidade, é do Estado, não é para essas coisas todas. Agora, o MEC daqui, o Ministério da Educação, o DEGAI, está a pedir que se coloque faixa etária na Faixa etária. né? Então, cada hora Uhum. dificultando um bocadinho mais. E a gente tem que, né? Então, se alguém quiser essa assessoria, quiser conversar comigo, marcar um bate-papo por 1 hora, né? Fala comigo e agenda. E aí sim eu posso conversar e esclarecer todas as dúvidas. Porque do jeito que tá hoje, eu tenho boa vontade em ajudar, mas eu consigo responder 1 ou 2 perguntas. Agora, um calhamaço de perguntas. E depois, sabe o que acontece? A pessoa vem falar comigo e eu nunca mais me lembro dela. Ela vem falar de novo, ela tem que me falar de onde ela é, o que que ela fez, o que que foi, porque eu já não me lembro mais. Tudo de novo, né? Você não sabe mais com quem. É fácil a pessoa lembrar de mim. Mas eu lembrar de que aquela que eu falei, entre tantas outras, né? Então, estou nesse projeto. Vem mais novidades por aí. Não pense em que é algo assim miraculoso, não é. Mas é algo estruturado para ajudar mesmo, né? Porque eu faço muito gosto. Eu quero mesmo que todas as pedagogas, os pedagogos tenham esse direito. Eu também tenho esse desejo. Exatamente. Uma vez que existe essa possibilidade, existe um tratado de amizade entre Brasil e Portugal, não é? Então é direito nosso de exercer essa função como educadora de infância ou até do primeiro ciclo. O meu caso, por exemplo, Tainara, né? Eu vou contar rapidamente. Eu consegui a habilitação para lecionar na educação da infância. Para o primeiro ciclo ainda não, tá em stand-by. Por quê? Porque eles pediram que eu fizesse algumas cadeiras, que eu acho justo, né? Como história de Portugal, geografia, né? Eu não estudei cá, eu não tenho essas matérias. Como é que eu ia? Então, eu tenho que fazer um estágio supervisionado. Eu optei pelo estágio. Só que o estágio tem que ser feito em Lisboa. E eu viver em Braga era impossível. Então, eu deixei esse stand-by. Mas é uma coisa que eu quero retomar a qualquer momento, assim que eu puder, né? Para ter essa experiência também, para depois partilhar com as demais que quiserem. Mas eu super apoio, estou disponível, não é? Para conversar, sim. E eu sei que vai ter a pessoa que consegue se desenrascar sozinha, até melhor do que eu. E vai ter aquela outra que precisa de pegar na mão, conferir documento, né? Ajudar a perceber que documento porque é um pouco diferente os documentos As nomenclaturas. de fatura. A Ginês já me ajudou muito com nomenclaturas que eu vivo perguntando para ela. Verdade, né? Então, procurem depois, enviem uma mensagem, fala, olha, eu quero conversar mais sobre isso, a gente agenda um horário, né? Sem estresse nenhum. Eu vou ter um pouquinho mais de tempo agora, porque eu já não estou mais na gestão do colégio, eu deixei, já saí de lá, eu vou me mudar para Figueira da Foz, ó, estão a saber aí de primeira mão, né? Oh! E tenho novos desafios pela frente aí. Que bom, é a gente sempre se ressignificando. A gente sempre fazendo coisas que é para melhorar. É Sempre, verdade, é verdade. né? Ciclos na vida. Desculpa, não entendi. São ciclos na vida que encerram e começam outros, não é? Com certeza. Gi, eu quero agradecer muitíssimo obrigado pela sua disposição. Eu sei que essas informações são ouro e o tempo é preciosíssimo, né? Porque 50 minutos. Então, quero agradecer. Eu que agradeço o carinho, o convite. Amei participar com você dessa live. Terão mais convites. Ah,
Se eu puder ajudar, com certeza. Se estiver dentro daquilo que eu sei, que eu saiba, eu com certeza, com todo gosto, eu posso ajudá-lo sim. Tá bem? Foi um prazer Ok. falar com vocês. Obrigada, obrigada. E, pessoal, olha, depois curtem aí a live, conta para as pessoas, divulga, compartilha, ajuda um coleguinha, pelo amor de Deus, não deixa ele sofrer. E E foi, a ó, nossa. tem o Peppa aqui, mas é o dedo ao ar. Eu não tenho. Pode falar. Nós temos um grupo no Facebook que é Pedagogas e Pedagogos em Portugal. Verdade, Tem verdade. mais de 400 inscritos lá já. Aquele grupo foi criado única e exclusivamente para ajudá-los na aquisição desse reconhecimento, né? Para partilhar a minha experiência e de outras educadoras que lá estão, outros pedagogos. Aquele grupo tem lá algumas coisas lá pendentes que eu não aprovei, tá bem? Já estou a dizer aqui, estou a avisar o porquê. Porque vai fugir o foco e a ideia não é essa, é mesmo só para isso. E o que Tem muitas pessoas que já conseguiram documentação e partilham lá. Exatamente. E o que tem acontecido há pessoas lá que eu não sei qual é a intenção, Tainara, sabe? Que eu percebo estão ali para jogar areia no sonho alheio, para frustrar, Em todo lugar, né? sabe? Então, olha, não façam isso. E quem está lá, procura saber informações com quem já fez. Não vai na onda de quem está ali só para. Tem uma pessoa lá que. Jogar areia no sonho da gente. Exatamente. Tem uma pessoa lá que eu ainda não consegui parar para ver direito, mas eu acho que eu vou ter que tomar uma providência, porque de fato ela entra nas mensagens, ela entra, sabe, para jogar areia, e eu já percebi e eu não tô a gostar nada disso. Eu pouco lá vou, né? Quer dizer, pouco lá vou não, eu vou sempre, mas eu pouco. Porque eu tô a ver que o grupo por si só tá desenrolando. Então, ajudar umas às outras, e essa era a intenção. Perfeito, maravilhoso. Mas tá a jogar areia, ou então tá a falar coisas que não sabe, como se fosse verdade, isso é muito feio. Principalmente Por isso para. tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente pode falar, mas vai pesquisar. A gente dá fontes. Olha, vai no site tal e dá uma olhada, dá uma lida. Eu sempre procuro ler as diretrizes, as leis, os decretos, para ver se o que aquela pessoa está falando faz sentido. E se ela entendeu mesmo o que está escrito no decreto. Exatamente. Então a questão é possível dar aula, pedagogo dar aula em Portugal? É possível, sim, senhores. Ponto e acabou. Agora, como é outra história. Tem lá as orientações e depois uma outra live nós podemos falar sobre esse assunto. Mas que é possível, Eu tô aqui, olha. Ó, tá vendo? Eu ainda não tenho reconhecimento da minha qualificação, mas eu também tô aqui, tô dando aula. Nas lives de perguntar quem é que já tem. Não é porque eu acho que eu sou a única para já. Eu acho que eu sou a única que tem uma habilitação profissional para o exercício da docência. Não achei outra pessoa ainda. E gostava muito de conhecer uma outra aí, se tiver. Então você vai conhecer, porque nas próximas lives que eu vou trazer com algumas outras pessoas de outros níveis, secundário, nível superior. Ah, tá, de pedagogia. Não, conheço só você. Ó, tá vendo? Ó, sozinha, gente. Mas é possível. Força na peruca. Força na peruca. Gente, já quero aproveitar e falar que a nossa próxima live não é no próximo sábado, tá bom? Mas é dia 9 de outubro. Porque no próximo sábado eu não estarei aqui em Portugal. Mas eu já tenho uma convidada especial da próxima live e eu só vou contar durante a semana. Tá. Então, a pergunta ali, ó, Dani Mazola. Dani Mazola, qual é o nome mesmo do grupo? É Pedagogas e Pedagogos em Portugal. Isso, Pedagogas e Pedagogos em Portugal. Isso mesmo, eu participo desse grupo. Pessoal, tem muita gente perguntando sobre auxiliar. Olha, algumas perguntas eu vou respondendo nas caixinhas, que eu não consegui perguntar para a Gi, vou respondendo durante a semana nas caixinhas. Sobre auxiliar, eu tenho uma live que eu já fiz auxiliar. Eu conto tudo sobre auxiliar nessa live. E também vou respondendo algumas perguntas. Tá ali, porque as pessoas perguntam como ser auxiliar. Tá, e faz mais live com a Gislene. Eu farei, tá vendo, Gi? Não pode de mim, não. Gente, nós vamos marcar uma live só pra gente falar de documentação, burocracias, já que a Gi vai poder assessorar aí algumas pessoas, né, que vai chegar até ela. Depois nós vamos marcar umas lives para essas dúvidas aí. Não sei, vai ter dúvida demais, meu Deus. Porque eu tenho uma dúvida constante, então, imagina.
já tenho lá o meu, né, a minha qualificação profissional, mas pronto, a gente tem que estar sempre assim, a estudar e ver o que é que muda, o que é que tem de novo. Mas o interessante é que é possível e a gente vai ter que, né, seguir o caminho aí para que todas consigam atuar e realizar os teus sonhos, seja como auxiliar, seja como educadora de infância ou professora do primeiro ciclo. Tá bem? Tá bem. Obrigada, Gi, mais uma vez. E um ótimo fim de semana para você. Bom descanso. Galera, beijo. Aproveitem sábado e domingo e nós vamos nos falando. Tá Sim. bom? Beijo. Eu vou Beijo. tentar salvar a live. Boa. Vai lá. Tchau. Beijo. Tchau. Agora, achei. Sim.